pessoal, tudo bem com vocês? Nós vamos começar a trabalhar a temática especializações de membrana. E esse tema vai estar dividido em 3 aulas. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre especializações de membrana presentes no domínio apical das células. Para a gente falar desse tema, é importante a gente definir o que são células polarizadas. Células que constituem o tecido epitelial, por exemplo, são células polarizadas. Por quê? Porque elas estabelecem no seu domínio lateral comunicações com as células vizinhas. No seu domínio basal, elas estabelecem comunicações com a matriz extracelular. E no seu domínio apical, elas estabelecem comunicação com a luz do órgão ao qual ela está revestindo. Diferente de uma célula que estabelece apenas interações com uma matriz extracelular, como é o caso de um fibroblasto. Então, o fibroblasto, que está presente lá no tecido conjuntivo, não é considerado uma célula polarizada. A membrana plasmática do fibroblasto tem suas proteínas de membrana distribuídas de maneira semelhante ao longo de toda a sua superfície. Existem proteínas de membrana presentes nas células epiteliais que só estão presentes no domínio apical dessas células. E elas não conseguem, então, transitar pelo domínio lateral e basal, por uma série de motivos que a gente vai conversar depois. Da mesma forma, existem proteínas de membrana nas células epiteliais que só estão presentes no seu domínio lateral, estabelecendo, então, comunicação e junções com as células vizinhas. Por outro lado, existem proteínas de membrana, que são proteínas de adesão célula com matriz extracelular, que estão presentes majoritariamente no domínio basal dessas células. Para a gente falar, então, de especializações de membrana de domínio apical, a gente vai, então, falar dessas especializações presentes nesse domínio apical, especialmente falando de células do tecido epitelial, que, então, são aquelas especializações que vão estar em contato com a luz do órgão onde essa célula está participando do revestimento. Outros exemplos de células polarizadas, que não sejam as células epiteliais, são os neurônios. Os neurônios são células altamente polarizadas. Eles possuem diferentes domínios e regiões que têm diferentes funcionalidades. O corpo celular é o responsável pela recepção de sinais e pela integração desses sinais, convertendo esses sinais na síntese de diferentes proteínas e neurotransmissores que, por sua vez, vão ser conduzidos ao longo de uma estrutura extremamente alongada, que é o axônio, e vão ser liberados para atingirem células pós-sinápticas apenas lá no finalzinho do axônio. Então, o neurônio é um tipo de célula extremamente polarizada. E, normalmente, as células polarizadas são células extremamente diferenciadas e com funções bastante complexas. Então, as células aqui, o neurônio tem funções de recepção de sinais, de transmissão de sinais e de passagem desses sinais para células pós-sinápticas, através de sinapses químicas, que acontecem, então, apenas nessa região do neurônio. Um outro exemplo de célula polarizada são os espermatozoides. Os espermatozoides têm diferentes domínios, né? Então, ele tem lá na sua superfície frontal, né, do espermatozoide, eu tenho diferentes proteínas e diferentes características que vão ser importantes para o encontro dessa célula no ovócito. Diferente da porção onde existe um flagelo, por exemplo, que é uma porção responsável pela movimentação dessa célula. Então, esses aqui seriam 3 exemplos de células polarizadas. E são nesses exemplos de células polarizadas que a gente vai estudar as especializações de membrana. E vamos usar como nossa base de estudo as células dos tecidos epiteliais. Essas células epiteliais são o melhor exemplo de células polarizadas para a gente estudar as especializações de membrana. Elas têm 2 domínios, que são classificados como domínio apical e o outro classificado como domínio basolateral. Na aula de hoje, a gente vai especificamente falar das especializações de membrana presentes no domínio apical de células epiteliais. E vamos começar falando sobre um tipo de especialização denominado de microvilosidades. As microvilosidades são presentes nas células absortivas do epitélio intestinal, por exemplo. E elas são especializadas em processos de absorção. Nos epitélios absortivos, os nutrientes precisam passar por dentro das células para conseguirem atingir o tecido conjuntivo adjacente, que é por onde passam os vasos sanguíneos.
que precisam absorver esses nutrientes e transportar esses nutrientes por todo o restante do nosso organismo. Então, as células absortivas intestinais, elas têm microvilosidades para aumentar a superfície de membrana nessa região. E por que elas precisam aumentar a superfície de membrana? Porque é pela membrana que acontece justamente a absorção de nutrientes, da luz do intestino até conseguir ser transmitida lá para o tecido conjuntivo e para os vasos sanguíneos. As microvilosidades, então, se a gente observar esse desenho esquemático, a gente vê aqui uma porção no intestino delgado e esse intestino delgado cortado, a gente observa o interior do intestino delgado. A gente consegue observar aqui esquematicamente que esse interior do intestino delgado é inteiro cheio de dobras. Essas dobras aqui são chamadas de vilosidades ou vilos. E se a gente ampliar uma dessas dobras, a gente observa que cada uma dessas grandes dobras do tecido presente lá no intestino é composta por uma camadinha, que eu estou destacando aqui, de tecido epitelial de revestimento. E abaixo do tecido epitelial, a gente tem aqui um tecido conjuntivo. E aqui em vermelho e azul, a gente tem os vasos sanguíneos, por onde os nutrientes então vão ser absorvidos e distribuídos para o restante do nosso organismo. Então é muito importante a gente observar que essas células que estão presentes no epitélio do intestino são células extremamente importantes no processo de absorção. Se a gente der um zoom aqui em uma dessas células, a gente observa esquematicamente presente aqui as células do epitélio absortivo com uma grande quantidade de microvilosidades em sua superfície apical. Ou seja, as microvilosidades são prolongamentos de membrana plasmática, que tem como função aumentar a superfície da membrana no domínio apical dessas células. Nessa imagem, a gente consegue observar de novo essa sequência de aproximações, tendo em vista a superfície do intestino delgado. Então, aqui a gente observa as vilosidades e quando a gente aproxima e faz uma análise histológica da superfície dessas vilosidades, a gente tem aqui a presença do tecido epitelial. E o tecido epitelial de revestimento, corado com hematoxilina e eosina, lembrando que hematoxilina é um corante básico e por isso ele cora ácidos, então ele cora bastante o núcleo das células pela presença abundante de ácidos nucleicos ali. E a eosina, sendo um corante ácido, vai corar as proteínas citoplasmáticas com características mais básicas. Então a gente observa aqui em roxo vários núcleos e diferentes células do tecido epitelial presente no intestino. E aqui em cor de rosa a gente observa o citoplasma dessas células. E se você observar aqui nessa superfície desse epitélio, a gente vê uma faixinha colorida, assim, um rosa mais escuro, que justamente é a região onde estão presentes as microvilosidades. Em microscopia de luz, não é possível a gente observar as microvilosidades na forma de dedos de luva, como a gente consegue observar nessa imagem aqui, onde a gente vê em microscopia eletrônica de transmissão a superfície dessas células epiteliais. E a gente consegue observar aqui várias projeções da membrana, que são as microvilosidades, e a gente também consegue observar nessa região um material bastante eletrondenso na superfície de membrana perto dessas microvilosidades, porque o glicocálix nessas regiões é bem desenvolvido. É importante a gente destacar também que essas especializações de membrana, as microvilosidades, são especializações de membrana que não apresentam movimento. Então, no epitélio onde elas estão presentes, elas não ficam se movimentando. E aí você pode se perguntar, como que a membrana plasmática consegue ficar com essa estrutura, né, na forma de dedos de luva, com essas várias projeções de membrana? Por que elas não se grudam? Por que elas não se desmontam? Porque existe uma estrutura interna que permite com que essa membrana fique estruturada dessa forma. Quem faz a estrutura interna das microvilosidades é filamento de actina. Então, as microvilosidades são internamente estruturadas pela presença de filamentos de actina. E aí você também pode se perguntar, Fernanda, mas os filamentos de actina, você não disse que eles têm uma dinâmica de se polimerizar e despolimerizar? Você tem razão,
Mas nesse caso das microvilosidades, os filamentos de actina estão conectados com proteínas acessórias. Essas proteínas acessórias, que você vê aqui representadas em verde, são proteínas que estabilizam aquela forma polimerizada dos filamentos de actina. Estabilizam a actina F conectada à ATP, que é aquela forma da actina que permite que ela fique polimerizada e não despolimerizada. Então, aqui nesse desenho esquemático, a gente vê aqui a dupla hélice dos filamentos de actina em vermelho e proteínas acessórias em verde, que são responsáveis por manter esses filamentos estáveis, polimerizados, e também mantê-los nessa organização em feixes, feixes paralelos entre si. Um outro tipo de especialização de membrana do domínio apical das células epiteliais são os estereocílios. Os estereocílios são muito semelhantes às microvilosidades, semelhantes em estrutura e também em função. Ou seja, os estereocílios também são estruturados por filamentos de actina internamente, e eles também têm como função aumentar a superfície desse domínio apical das células onde ele está presente, porque através dessa superfície acontece um aumento de absorção. Nesse caso dos estereocílios, que estão presentes no nosso corpo, no corpo dos homens, como presentes especialmente no epitélio do epidídimo, que é uma porção do órgão reprodutor masculino, responsável, enfim, onde ocorre a maturação dos espermatozoides. Nessa região acontece muita reabsorção de água, nutrientes, porções de células, derivados de células mortas, e é através dos estereocílios que se faz esse aumento de absorção nessa região do epidídimo. Então, os estereocílios são parecidos com as microvilosidades em estrutura e função e são diferentes porque eles são maiores que as microvilosidades. Se a gente observar essas imagens aqui de microscopia de luz, a gente consegue, diferente das microvilosidades, observar a superfície das células que apresentam esses estereocílios, tanto aqui na luz desse tubo, que é uma porção do epidídimo, então aqui onde eu estou circulando, são regiões onde você consegue observar esses prolongamentos de membrana que são os estereocílios. O que tem aqui dentro do epidídimo? Justamente vários espermatozoides que estão passando pelo processo de maturação. E numa visão mais aproximada, mas também em microscopia de luz, aqui nessa imagem a gente também consegue observar a superfície dessas células com esses prolongamentos de membrana. Observando então um desenho esquemático da estrutura dos estereocílios, eles também são organizados internamente por enfeixamento de filamentos de actina. Porém, diferentes da microvilosidade, os estereocílios eles possuem estrutura ramificada. Então, além daquelas proteínas acessórias que estabilizam os filamentos de actina a permanecerem na sua forma polimerizada, nos estereocílios eu tenho proteínas acessórias que permitem com que esses filamentos de actina comecem a se polimerizar de maneira ramificada. E isso aumenta ainda mais a superfície, a área superficial dessa célula, no seu domínio apical. Passando agora para outro tipo de especialização de membrana, nós vamos falar um pouquinho dos cílios. Então, apesar dos estereocílios terem um nome parecido com os cílios propriamente dito, eles são muito diferentes, tanto em estrutura como em função. Os cílios, pessoal, eles são especializações de membrana curtas e múltiplas, só que, diferente das microvilosidades, que também são curtas e múltiplas, os cílios são visíveis em microscopia óptica ou microscopia de luz, e eles são mais visíveis do que as microvilosidades. E diferente das microvilosidades, pessoal, os cílios são especializações de membrana que estão sempre relacionadas a movimento. Então, movimento de uma célula. Então, no caso lá dos protozoários, eu tenho uma série de protozoários, que são organismos unicelulares, que se movimentam atrás de alimentos no ambiente onde eles vivem por batimentos ciliares presentes na sua membrana plasmática. No nosso caso, no nosso organismo, um bom exemplo de local onde os cílios estão presentes e que exercem esse movimento é no epitélio da traqueia.
Então, lá no epitélio da traqueia, eu tenho células ciliadas, como essas aqui que a gente está vendo, e elas servem não para esses cílios servem não para movimentar a célula, porque afinal de contas as células epiteliais são justapostas inteiramente grudadinhas umas com as outras e com a matriz extracelular na sua superfície basal. Mas os cílios servem nesse caso para movimentar o muco que está em cima do cílio. Então, na traqueia, eu tenho células produtoras de muco que jogam muco para o lúmen da traqueia, e esse muco tem qual função? Função de retirar possíveis poeiras, bactérias, partículas que a gente acaba inalando, para prevenir que essas partículas, esses contaminantes, cheguem lá nos brônquios, lá nos bronquíolos, no nosso sistema respiratório, nos nossos pulmões. Então, para evitar esse tipo de contaminação. Os flagelos são parecidos com os cílios, porém, normalmente eles estão presentes como única especialização de membrana na célula. Os flagelos também são muito utilizados pelas bactérias e pelos micro-organismos para movimentação. E no nosso organismo, no ser humano, os flagelos estão presentes em um tipo celular que são os espermatozoides. Então, nos espermatozoides, o flagelo, assim como nas bactérias e nos protozoários, os flagelos têm função de locomoção. Cílios e flagelos são especializações de membrana relacionadas a movimento. A estrutura interna dessas especializações de membrana também é diferente daquela estrutura interna das microvilosidades. Os cílios e flagelos estruturam-se internamente pela presença de microtúbulos. Os microtúbulos nos cílios e flagelos estão organizados em 9 pares periféricos e um par de microtúbulos centrais, que se conectam entre si por proteínas de ligação e que possuem, entre esses pares, proteínas motoras, as dineínas ciliares. A presença dessas dineínas permite, então, que os pares de microtúbulos se movimentem entre si, e isso permite, então, que aconteça o batimento ciliar. Então, na presença da dineína ciliar, a dineína permite, então, uma movimentação desses microtúbulos que faz com que o microtúbulo se entorte para um lado, e quando esse movimento termina, acontece o movimento de recuperação. Com isso, a gente finaliza a nossa aula de especializações de membrana de domínio apical das células epiteliais, e na próxima aula vamos falar um pouquinho sobre as especializações de membrana e junções célula-célula. Um grande abraço, obrigada pela atenção de todos. Tchau, tchau!